Gênesis. Diz Marcos Feliciano que tinha uma irmã que falava Genésio, né? Não sei, eu não conheço nenhuma ainda. Mas Exodó eu conheci. Exodó eu conheci. Vai estar na sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 18. Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem um corinho que diz assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. De novo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Aí ele vem assim, né? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. De novo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Aleluia. Dá uma salva de palmas para aquele. Gênesis 18. Vamos ler do versículo 1. O título da minha Bíblia, como dizem os grandes pregadores, né? A epígrafe. Mas nós somos mais humildes, vamos falar título mesmo, né? O título da minha Bíblia é: aparecem 3 anjos a Abraão. Vamos ver. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta água, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí, está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho.
e ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Eu queria ler um versículo, o versículo 14 de novo para a igreja. O versículo 14 diz assim: e haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Amém? Amém. E haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos como igreja, Pai, diante da Tua face. Vamos meditar agora na Tua palavra, Senhor Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Sabemos que só temos fé se ouvirmos, lermos e meditarmos na Tua palavra, porque a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. Então, eu me rendo a Ti, Espírito Santo. Salmo 81:10 diz: abre bem a Tua boca, e eu encherei. Jesus disse um dia: quando for falar de mim, não se preocupe, porque não será você a falar, mas o meu Espírito Santo a falar através de você. Espírito Santo, me rendo a Ti, me coloco em Tuas mãos como instrumento, Senhor, humilde, reconhecendo, meu Deus, meu Pai, que eu não sei de nada, mas Tu sabe de todas as coisas. Por isso fala conosco nessa noite. Eu Te peço e agradeço, e assim eu faço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu queria cumprimentar os nossos irmãos internautas, todos que nos acompanham pela internet, nos acompanham pelo Facebook, pelo site da igreja, pelo YouTube. Dizer que nós estamos na rua Teodolino Pereira de Almeida, número 59, do Ministério Palavra de Vida, todos os domingos às 18 horas, todas as quartas-feiras às 19h30 e no segundo sábado às 19 horas. Venha nos visitar. Deus tem uma palavra para você. Mas se você estiver longe, estiver na Europa, no Oriente, não tiver como vir até aqui, nos acompanhe pelo Facebook da igreja, que é o Ministério Palavra de Vida São Paulo, pelo site da igreja, que é o www.ministériopalavradevida.com.br, ou o meu Face pessoal, esse eu nunca era, que é o Wilson Souza. Temos ainda o canal do YouTube, que é o Ministério Palavra de Vida. Creia, Deus tem uma palavra de vida para você. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que mais uns 2 anos fazendo isso eu vou fazer sem errar. Não, ao longo do tempo, a prática, a gente vai aprendendo. E como eu aprendo rápido, mais uns 2 anos eu não erro. O tema da mensagem que Deus colocou em meu coração é encontrando Deus fora da tenda. Encontrando Deus fora da tenda. Irmãos, todos nós, ou quase todos nós, conhecemos a história de Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé, um homem que surpreendeu, acredito eu, até mesmo Sara, porque um dia Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, sai da tua casa, sai da casa da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para onde eu vou mandar. E ele chegou para Sara: Sara, a gente vai embora. Aí eu já estou imaginando aqui a cena, não está escrito na Bíblia, mas eu gosto muito de entrar na história. Eu imagino Abraão chegando para Sara e falando: Sara, arruma as malas aí. Pega aquela mala de couro marrom que a gente comprou no shopping, no festa, e vamos mudar, vamos sair.
Mas Abraão, nossa casa é própria, estamos bem. Não, não. Vamos para onde? Não sei. Por quê? Deus mandou. Acho que você estava falando sobre, né, o maluco. Como é que a gente vai embora, deixar tudo para trás, tudo que conquistamos, sem saber para onde ir? Porque um Deus, que Deus é esse? Já que eles eram idólatras. O pai de Abraão, Terá, era um fabricador de ídolos. Então eles eram adoradores de ídolos, eram idólatras. Mas Abraão decidiu que ia adorar apenas um Deus. Ele decidiu. E mais do que isso, ele decidiu que a partir daquela chamada audível que ele recebeu, ele iria servir e obedecer a esse Deus. E como o diácono João falou, a partir daquele momento, a vida dele não valeria mais nada. A vontade dele, ele sujeitou toda ela a Deus. E ele decidiu seguir para onde Deus mandasse, mesmo sem saber para onde ir. Isso é doideira. E foi Abraão. E Deus falou para ele: Abraão, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, você vai ter muitos filhos, mas muito mesmo. Olha para o céu, conta as estrelas, conta os grãos da areia. Abraão fala: bênção. Ele não falou bênção, mas eu estou falando, eu vou ter filho pra caramba, né? Como diriam meus alunos, que da hora. Só tinha um probleminha. Sara era estéril. Sara não podia ter filho. Mas peraí, como é que Abraão vai ter filho se a mulher não pode ter filho? Abraão tinha a promessa, mas as circunstâncias eram contrárias ao cumprimento da promessa. Você está me entendendo? Muitos de nós vivemos isso também, irmão. Pastor prega, você vai em outra igreja, o pastor prega a mesma coisa, e Deus, eis que tenho promessa na tua vida. Deus levanta um vaso, eu tenho promessa na tua vida, mas as circunstâncias são totalmente contrárias ao cumprimento da promessa. Eu tenho uma coisa para te dizer: Deus colocou no meu coração hoje uma palavra que vai ao encontro do coração de muitas pessoas aqui. Muitas angústias, muitas decepções, muita ansiedade. Eu quero que hoje você abra o seu coração, porque hoje a palavra que você precisava ouvir, você vai ouvir. Agora cabe a você fazer como diz em Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Mesmo lutando contra as impossibilidades, Abraão creu num Deus Todo-Poderoso, e foi. Nós lemos durante a caminhada de Abraão que chegou um momento que Abraão teve aquilo que todos nós temos um dia ou outro, ou várias vezes. Abraão junto com Sara resolveram dar uma mãozinha para Deus. Sara chegou para ele e falou: Abraão, você tem promessa, beleza, mas eu não posso ser a geradora do teu filho. Então pega a nossa escrava Agar e faz um filho nela. O filho dela será meu filho. Segundo a lei da época, o filho que Agar tivesse, a serva, a escrava, não seria da escrava, o filho seria da Sara. E Abraão foi e teve um filho com Agar, Samuel. Oi? Ismael, obrigado. Samuel, eu estou com o seu Ismael na cabeça por causa da Thalita e das meninas. Samuel. Eu toda hora. Eu tenho um aluno chamado Samuel, eu faço a chamada Samuel, eu fico Samuel. Ai Deus. Ismael, obrigado meninos. Ismael teve um filho chamado Ismael. Isso é essa ajudinha para Deus. Trouxe lutas, tribulações, divisões dentro da casa. Mas, irmãos, entrou uma contenda dentro da casa. Chegou um momento que Abraão teve que mandar Agar e o filho Ismael embora, porque Sara ficou com ciúme. E não, esse daí não vai herdar junto com meu filho Isaac. Não, vai embora, sai daqui. Onde eu quero chegar? Deus tem promessa na tua vida. Não tente fazer aquilo que é para Deus fazer. Irmãos, não tente dar uma mãozinha para Deus. Deus tem promessa. Não tente fazer a parte de Deus. Lá vou eu. Porque o Senhor colocou em meu coração que uma pessoa, isso eu estava em casa ontem, não, hoje de manhã, que uma pessoa
se eu não conseguir isso que eu estou querendo, eu vou sair da igreja, eu não aceito. Ou Deus me dá, ou eu saio. Deus fala assim, manda dizer que eu não vou dar, porque Ele não é para ela. Se ela conseguir, não foi eu que dei. Estou pensando bem específico, estou usando já o pronome feminino, porque é para mulher. Se você conseguir, é porque você está forçando a barra, não foi Deus que deu. Mas se Deus me der, eu vou sair da igreja. Deus falou assim, se você sair, você vai seguir o seu caminho. Ou se você esperar em mim, eu vou preparar o melhor para você. Não tente dar uma ajudinha, espera em Deus, irmãos. Todas as pessoas que tentam dar ajudinha para Deus, quebram a cara. Aí depois falam, ai, por que Deus fez isso para mim? Não foi Deus não. Porque em Romanos 12, versículo 1 diz que a vontade de Deus versículo 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para você. Aleluia. Espere, confie em Deus. Não tente andar pelo seu caminho e fazer a tua vontade. Abraão creu na promessa de Deus, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça, porque ele creu na promessa de Deus. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 18, Abraão estava com um problema sério. A promessa foi feita para Abraão, ele tinha 75 anos. Aqui em Gênesis 18, Abraão estava com 99 anos. Pensa bem, 99 anos. Dos 75 ao 99, esperando a promessa de Deus. Ele foi dos 75 ao 99 impulsionado, crendo, sendo fiel a Deus. Mas nós chegamos aqui nesse momento, que é o momento crítico da vida dele, em que ele está vendo o tempo passando, o seu corpo se deteriorando, se definhando, e a promessa de Deus. Ele tinha a promessa, mas as circunstâncias totalmente contrárias à promessa, aquilo que eu falei. E aí nós chegamos aqui no versículo 1, que diz que o Senhor apareceu para Abraão. Se você puder me acompanhar, diz assim: e o Senhor apareceu para Abraão no cavalhar do Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Cavalhar do Manre é um lugar que em Gênesis 13, Abraão passou a morar lá. Em Gênesis 13, 18 diz assim: e Abraão mudou suas tendas e foi e habitou nos cavalhais de Manre. Ele tinha 75 anos quando mudou para lá, que estão junto a Hebrom, e ele ficou ali no altar do Senhor. Olha só, irmãos, Abraão foi morar numa região que só tinha carvalho. É uma doideira. Quando você começa a estudar sobre isso aqui, você fala, meu Deus, o que é isso? É um lugar onde as pessoas criavam ovelhas. A base da sobrevivência das pessoas era ovelha e agricultura. Mas esse cara chamado Manre, ele decidiu plantar carvalho. Todo mundo criava ovelha, e ele decidiu plantar carvalho. Por quê? Não sei. Você vê várias relações, mas eu não sei. O que eu sei é que Abraão foi morar numa região onde tinha vários carvalhos plantados. E ali no Carvalhais de Manre, onde ele passou a habitar, e aí que eu quero te chamar a atenção, em Gênesis 13, 18, é que ele passou a habitar e ele edificou ali um altar ao Senhor. Altar é um lugar de adoração. Altar é um lugar de busca a Deus. Você está me entendendo? Onde ele morava, onde ele habitava, era onde ele adorava ao Senhor. A minha casa tem que ser um lugar de adoração. A minha casa tem que ser um lugar de busca ao Senhor constante, irmãos. Eu não posso ser um adorador na igreja, não. Eu tenho que ser um adorador constante. Na minha casa eu tenho que ser um sacerdote. Você, mulher, tem que ser a sacerdotisa na tua casa. Você, homem, tem que ser o profeta na sua casa. Você, mulher, tem que ser a profetisa. Mas pastor, você não sabe. Você não está falando assim, fazer igual a Jéssica. Você não sabe.
Não tem gravata não, o cara tá bravo. O senhor não sabe, pastor. O senhor não sabe. Eu estou habitando no meio de um monte de ímpio. Primeiro que eu não gosto da palavra ímpio. Eu estou habitando no meio de um monte de gente que não está no evangelho. O que tem? Ser crente no meio de crente é fácil. Ser crente no meio de crente é fácil. Você tem que ser crente em todos os lugares. E veja bem, ser crente em todo lugar não quer dizer ir para a academia até de gravata. Vem malhar. Tira essa música, esse putz, coloque o hino da harpa. Ô Bochecha, põe o hino da harpa. Eu ouvia falar dessa graça sempre. Oh, ser crente não é externo, ser crente é interno. No seu trabalho, você ri, você brinca, e as pessoas vão ver o cheiro suave do evangelho através da tua vida. Aleluia. Mas pastor, está tocando a música do mundo, não interessa. O que interessa é o que está aqui dentro. Deixa tocar. Mas está todo mundo falando palavrão, não interessa. O que interessa é aqui dentro. Deixa falar. Você tem que ser um perfeito adorador. Onde você estiver, irmão. Abraão mudou lá. E já vou montar um altar nesse lugar. Aqui é consagrado ao Senhor, meu altar, meu lugar de adoração. E ali ele morava e adorava. Adorava e morava. É isso que me chamou a atenção aqui. Com certeza ele contagiou com essa fidelidade a Deus a todos. E olha que esse lugar devia ser grande, porque Abraão não foi só ele e Sara. Foi ele, Sara e mais no mínimo 318 pastores. Lembra quando Ló foi escravizado? Que ele foi com 318 pastores para libertar Ló. Se foi com 318 pastores, vamos dizer que esses pastores fossem todos casados, já subiu para mais de 600. E eles tivessem filhos, já chegou perto dos 800. O lugar tinha que ser grande. E todos seguindo o seu líder, adoradores do Senhor, adorando no altar. Que Abraão. Aleluia. Irmãos, Abraão não deixou de adorar, mesmo com a promessa não acontecendo. Nós chegamos, eu vou adiantando aqui, em Gênesis 15. Chegamos em Gênesis 15, no versículo 5, que diz assim: então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Quero te chamar a atenção. O versículo começa: então o levou para fora. Lembra que eu disse? Encontrando Deus fora da tenda. Abraão estava dentro da tenda e começou a falar com Deus, e Deus estava com ele. E ele falando: Deus, como que eu vou ter essa posteridade se o meu herdeiro é apenas o meu funcionário aqui? Deus falou: eu tenho promessa na tua vida, não importa que você não tenha um herdeiro, a minha promessa continua além da circunstância. E Abraão falando com Deus dentro da tenda, mas Deus não queria falar com Abraão dentro da tenda, porque Deus tinha algo para mostrar para Abraão, que além, presta atenção, que além da imaginação, que além do natural, o que Deus tinha para mostrar para Abraão estava no sobrenatural, estava acima da imaginação humana, estava acima da visão de Abraão. Irmãos, a nossa visão é muito limitada, a nossa mente é muito reduzida para entender o tamanho desse Deus e para entender a forma desse Deus trabalhar. Quando Deus diz para você: eu tenho algo para fazer na tua vida, sai da tenda e olha para a imensidão desse universo, para ver que essa terra serve como tapete no pé de Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. É o Deus que diz para você: ei, eu estou na tua vida, eu tenho um chamado para você, eu tenho uma obra para você, eu posso mudar a tua história. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sai da tenda, Abraão. Dentro da tenda você não tem ideia do que eu tenho para você. Sai da tenda. O que
pastor, amplia a sua visão. Dentro da tenda tem 4 paredes, irmão. Amplia a sua visão, nossa visão está muito limitada. E aí a gente fica igual, sabe, a maioria aqui já deve ter visto uma carroça, que ele coloca aquela vizinha assim, nos bichinhos, para não olhar para o lado, não é isso? Não é assim? A nossa visão é assim, dentro da tenda. Quando você sai da tenda, eu estou olhando aqui, estou vendo o presbítero Neto, estou vendo o presbítero Luiz. Nossa visão periférica. Você começa a ver muito mais distante. E Deus fala que você está vendo é muito pouco. Deus chega aqui em Gênesis 18 e fala: Abraão, vamos lá. Vamos lá, Abraão, olha só. Deus aparece para Abraão e ele está sentado à porta no calor do dia. Abraão estava sentado à porta no meio-dia a pino. Irmãos, aqui no verão, o sol do meio-dia, sua graça. Você imagina no deserto daquela região, o sol chega brincando a 40 graus no meio-dia. Onde eu quero te levar? Não é natural. Não era natural um homem com 99 anos estar na porta da tenda no sol do meio-dia. Não era natural, mas Abraão estava lá. Pastor, por que ele estava lá? Não sei. Eu não vou inventar, irmão, não sei. Eu sei que Abraão estava na porta da tenda no sol do meio-dia. Isso quer dizer o quê? Que ele estava no lugar certo, na hora certa, no lugar certo e na hora certa. Ele olhou para frente, estava sentado à porta da tenda, olhou para frente. Eu vejo várias explicações sobre ele sentado na tenda, eu não quero inventar, tá? Não quero. Ele olhou para frente, de repente ele viu na frente dele, pode ver que o texto diz isso mesmo, ó, versículo 2: e levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto. Ele não viu vindo de longe, não é isso que o texto diz. Ele viu os 3 junto dele, está escrito aí, tá ou não está? Estavam junto dele, está aí, ó. E levantou seus olhos, ou seja, de repente olhou, e eis 3 homens em pé junto dele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Irmãos, eu vi várias explicações sobre isso, mas no meu coração só vejo uma. Quando ele bateu os olhos, ele reconheceu: é Deus que está aqui. É Deus. Mas pastor, a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus. O homem que vê a Deus morre. Sim, mas tem uma palavrinha chamada teofania. Teofania. Teo, Deus, fania, aparição. É quando Deus aparece na forma de homem. Alguns colocam aqui como Jesus Cristo, porque a única forma que Deus se manifestou para o homem em forma de homem foi através de Jesus Cristo. Então aqui alguns colocam como Jesus Cristo aparecendo para o homem. O que eu sei é de uma coisa: Deus apareceu para Abraão, e quando Abraão viu, ele teve a primeira atitude lógica que uma adoradora pode ter quando vê Deus: corre para os pés do Senhor. Aleluia! Correr, irmãos, não tem outra. Não, eu falo aqui quase sempre. Imagina, irmão, você lá na glória, lembra aquele hino lá? Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Irmão, imagina você chegando no céu, assim, não é bem piscada, sua roupa fica e você no céu. Qual a primeira coisa que você vai fazer quando ver Jesus? Você, eu não sei, eu vou ter que esperar você ir, né? Só a graça, que o pastor vai ter que apresentar as ovelhas. Mas irmãos, depois que eu apresentar todos vocês, eu vou apresentar vocês chorando. Eu tenho certeza, chorando, doidinho para pular no pé dele. Porque a vontade, quando você vê Deus, é se prostrar, é se jogar diante dos pés do Senhor, irmão. É se derramar, como as meninas e os meninos cantam aqui: me derramar. A vontade, quando você vê Deus, é se jogar nos pés do Senhor e falar: Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, tu és o meu Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Aleluia! Abraão, quando viu Deus, olha lá, levantou, correu. Imagina um homem de 99 anos correndo. Imagina aí a sua imaginação. Mas eu não sei como, mas ele correu.
se ele correu a 1 por hora, ele correu. Na velocidade dele, ele correu. Porque ele reconheceu que o Senhor estava ali. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, que a sua vida seja uma vida de correr para os braços do Pai. Que a sua vida seja uma vida de correr para Deus. Em nome de Jesus, irmão, não consegue sua vida para correr atrás de homem, de mulher. Não. Sua vida tem que ser uma vida de correr para Deus. Eu falei aqui quarta-feira eu falei, se quarta-feira tivesse Marco Feliciano aqui, misericórdia, não ia ter lugar para a gente. Ia ter gente no teto. Teve alguém falando, não lembro quem. Com você, né? Isso é uma bênção. Mas sabe por que vocês estão aqui? Porque tem, o pastor falou, vocês não estão correndo atrás de homem, vocês estão correndo para Deus. Fala, sabe uma coisa? Eu vou buscar a Deus. Eu não vou buscar homem famoso, mulher famosa, banda famosa, não, inteira famosa. Não, eu vou buscar o Deus Todo-Poderoso. Eu vou correr para os braços do Pai. Eu não estou atrás de pregador famoso, mas eu estou atrás do Deus Todo-Poderoso que me ama de uma maneira inexplicável. Aleluia! Glória a Deus! Abraão correu, inclinou-se, se prostrou, se inclinou diante dele. E ainda continuou e disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. O que é isso? Não vai embora. Não vai embora, Senhor. Fica. Aí me ocorre agora aquela passagem em Lucas 24, quando Jesus Cristo indo com os discípulos no caminho de Emaús, que eles não reconheceram Jesus Cristo, porque era Jesus ressurreto, eles não reconheceram. E quando eles chegaram na frente da casa, Jesus fez que ia direto, e eles falaram: não fica. Eles convidaram Jesus para ficar. Ou então como fez aquele homem, Zaqueu: entra na minha casa, entra na minha vida. Não é isso que a gente canta? Entra na minha casa, ou seja, não passe de mim, Senhor. Fica, Senhor, não se vai, não vai embora. Como poderei ficar sem o Senhor? Como poderei viver sem a tua presença? Como diz aquele hino: a quem tenho eu no céu além de ti, não há na terra quem eu queira mais que a ti. Quem sou eu sem o Senhor? Não tire de mim o seu Santo Espírito, disse o salmista. Como pode aquele que sentiu a tua presença, aquele que teve um encontro contigo, viver sem o Senhor? Não dá. Como disse o diácono João, eu estava pensando nisso quando ele falou, irmãos, quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, é como viver sem tomar água, não dá. É como viver sem se alimentar, não dá. É como viver sem respirar, não passes daqui, Senhor, mas fica comigo. Não me deixa, Senhor, mas fica comigo. Como viver sem a presença de Deus? Aleluias. Rogo-te que não passe do seu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessas árvores. Naquela época, até mesmo Jesus Cristo fez isso, mas era a regra da hospitalidade, lavar os pés do visitante. Até porque não se usava tênis da Mizuno, Nike, Bamba, Conga, chute. Não se usava. Ei, saudade, hein, gente? Ou sofrência. Só a graça. Misericórdia. Só se usava sandália, o pé todo empoeirado. Teve gente que falou: tempo bom, pastor. Misericórdia, não tempo bom agora. Quando o visitante chegava, colocava um servo para lavar os pés do visitante. O visitante chegou, lavava os pés. Abraão colocou aqui a regra da hospitalidade, mas ele vai além. Ele vai, encosta aqui debaixo da água, sabendo que a água era um carvalho, até porque era um carvalhagem de mãe, né? Quando chegamos, olha só, do versículo 5 a 8: e trarei um bocado de pão, para que esforcei o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegasse até o seu servo. E disseram: assim fazem como disseste. Vamos entender isso aqui. Abraão
fez uma sequência de ofertas, irmãos. Abraão fez uma sequência de ofertas. A Bíblia toda fala em oferta. A Bíblia toda fala em oferta. E quando se fala em oferta em igreja, meu irmão do céu, quer apanhar na igreja, correu o chão para falar em oferta. Mas Abraão fez uma oferta. Ele falou: trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Por que esforceis o vosso coração? Porque eles acreditavam que a vitalidade da pessoa estava no coração. Era o coração que dava força, vitalidade. Como eles estavam cansados, esforçar o nosso coração era descansar. Amém? E depois vocês adiante. A primeira oferta que Abraão faz, ele faz uma sequência de ofertas. Sequência de oferta. A primeira oferta que ele faz, olha só, é o pão. E depois ele diz assim, ó: e Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faça bolos. Eu fui pesquisar. Segundo alguns intérpretes, 3 medidas de flor de farinha daria mais ou menos 18 quilos. Irmãos, os 3 teriam que comer muito para comer 18 quilos de pão. Abraão sabia que ele estava fazendo uma oferta para Deus, e que para Deus ele teria que ofertar em grande quantidade segundo a capacidade dele. Vamos entender isso? Abraão era um homem rico. Amém? Ele podia oferecer tudo isso. A Bíblia diz que cada um oferte segundo a sua capacidade, e a Bíblia toda fala isso. Ele chegou: 18 quilos de pão aí, manda para Deus. E ele continua, olha só: e correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa. Vitela tenra e boa, vamos trazer para o nosso português interiorano, é a vitela gorda. É a bezerra gorda. É aquela mais gorda, que é criada para sacrifício. A mais gorda. Pegou a vitela gorda e continuou. E mandou os moços prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Irmãos, imagine uma vitela, uma bezerra. Uma bezerra. 3 homens comeram uma bezerra sozinho. Você está entendendo? Mas vai comer assim lá longe. Porque, pastor, por que o senhor está me chamando a atenção? Eu quero que você entenda o sobrenatural dentro dessas palavras. Amém? 18 quilos de farinha, uma vitela gorda, manteiga, leite. Ele ofereceu segundo as possibilidades dele em grande quantidade. Ele chegou e falou assim: olha, eu sei que eu estou me encontrando com o meu Deus, e para o meu Deus eu tenho que dar o meu melhor. Aleluia. Eu ficava doente, não ouço mais, até porque não tem mais. Eu ficava doente quando eu via pastor, eu fiz de monte. A gente está um tempinho na igreja aí, irmãos, porque a nota de R$1, desfazendo da oferta do irmão. Se o irmão só tem R$1 para ofertar, quantas e quantas vezes eu cheguei na igreja, eu só tinha o bolso furado. Eu sei, vocês não, mas eu já tive vezes, irmão do céu, Senhor, de chegar no meu armário, passar de terra em terra, meter na mão no bolso para ver se tinha uma notinha lá. Aí esqueci, sabe aquela esquecidinha? Vai que, uma vez achei 10 no bolso, eu fiquei emocionado, quase chorei. Achei R$10 desse bolso aqui assim, ó. Meu Deus, obrigado, Senhor. Aí o irmão vai e fala: Deus, eu só tenho esse R$5. Senhor, recebe. Faz aquela oferta da viúva. Se não fosse, não estaria na Bíblia. Não é verdade? E ele oferta aquele R$1. E aí ele ouve o pastor falar: tem gente que só oferta R$1. São coisinhas assim que machucam o nosso coração. Às vezes a pessoa fala: as pessoas não querem ouvir palavras de conserto. Primeiro que quem conserta é mecânico. E não é a palavra da Bíblia que machuca. O que machuca é uma palavra mal colocada. Como desfazer da oferta do irmão. Abraão
Deus não quer saber a quantidade. Glória a Deus. Ele quer saber a qualidade. Tem dia que a única qualidade que eu tenho são minhas lágrimas. Tem dia que a única oferta que eu tenho para Deus são minhas lágrimas. Tem dia que eu falo, Deus, eu estou aqui só para me derramar diante do Senhor. O que eu tenho para te entregar hoje são minhas lágrimas. Abraão foi e fez a oferta dele. E eu acho muito lindo o processo. Primeiro Deus se revela. Deus aparece para Abraão. Deus não fala, você pode ler, Deus não fala nada para Abraão. Abraão vai e faz a oferta. E aí Deus começa a falar. Versículo 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Aqui nós temos algumas indagações. Por que Deus perguntou onde estava Sara? Por que Deus perguntou? Sara estava na tenda. Na época, irmãos, hoje em alguns lugares ainda, não era costume chegar um visitante, a mulher fica junto com o marido lá como visitante. A mulher ficava dentro da tenda. Eu, no auge dos meus 48 anos, quando eu era criança, chegava uma visita, todo mundo escondidinho no quarto. Ai de nós que eles chegassem na sala para misericórdia. Chamar a mãe de mentirosa então. Hoje a criança, a mãe está falando, é mentira, mãe. É mentira, não poder na cara ainda, desmente na frente da visita. Ai seu irmão, ai seu Deus. Ia visitar com a minha avó, irmão, às vezes o estômago nas costas, e chegava aquelas comidas gostosas, sabe, de visita, né, que recebe. Quer um pouquinho? Não. Minha avó só fazia assim. Só queira para ver. Queira para ver. Queira para ver. Irmãos, eu aprendi a obedecer de um jeito que eu tomei uma surra da minha avó com os olhos quando eu tinha 25 anos. Minha sogra foi, ela está aqui. Minha sogra foi conhecer minha avó. Eu chamava minha avó de mãe, porque eu fui criado com ela até os 8 anos. E aí, a minha sogra contou o processo de noivado meu e da minha esposa. E aqui não foi um processo muito dentro dos processos normais. Não tenho tempo para te falar, olha, eu conto tudo. Minha avó só fez assim para mim. Que eu li pequenininho. Porque eu aprendi a obedecer. Quando criança, eu nunca via as visitas. Nessa época aqui, nem a mulher via visita. Não estou dizendo que é certo, eu estou explicando como é. Amém? Amém. Criança obedecer é certo. Isso com certeza. Ele chega e fala: onde Sara está? Sara está na tenda. Mas lembra o tema da mensagem? Encontrando Deus fora da tenda. Sara está na tenda. E aí Deus renova a promessa. Por que ele pergunta de Sara? Porque a promessa não era apenas para Abraão. A promessa era extensiva a Sara. Ali, marido, presta atenção. As promessas de Deus não são apenas para os maridos. A promessa de Deus é para o marido e para a esposa. Ei, esposa, a promessa de Deus não é apenas para a esposa, mas é também para o marido. Agora corta para cá. O que está de moda, ei, você passou, presta atenção. Serve para nós agora, só gente, pede, eu sei que você vai me. Que está de moda de pastor passar 30 anos com a esposa, e quando Deus cumpre a promessa, ele troca por outra. A promessa de Deus não é para essa outra, a promessa de Deus é para você e para a tua esposa.
Deus não opera em reino dividido. Deus não se alegra de separação. É você e a tua esposa. Fique com ela, ficando velhinho, enrugadinho, com muletinha, e com ela. Em nome de Jesus. Porque a promessa é para os dois. Amém? Amém. Eu falei que ia cortar para cá, porque serve para mim também. Onde está Sara? Está na tenda. Por quê? Porque ainda nesse tempo de vida, alguns intérpretes dizem, daqui a 1 ano, ela vai estar com o filho dela nas mãos. Olha, pode ler aí, ó. Porque certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Pastor, não entendi nada. Então vamos continuar, você vai entender. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. 11. Eram Abraão e Sara velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também eu, meu senhor, já velho? A promessa que Deus renova agora para Sara, ele havia feito a promessa para Abraão, e agora para Sara. Sara estava dentro da tenda, e dentro da tenda ela achava que Deus não estava vendo, porque dentro da tenda eu estou escondido de Deus. Dentro da tenda eu posso fazer porque Deus não está me vendo. Mas ela não sabia o Deus que ela servia. Ela não tinha ideia que o nosso Deus, Ele vê aqui e vê lá. Os olhos do Senhor, diz em Provérbio, estão em todos os lugares. Sara riu-se, um riso de dúvida, um riso de incredulidade. Ela falou: como eu, sendo velha, já estou toda enrugadinha, cessou o meu costume, como as crianças já foram para lá, vou falar, cessou meu ciclo menstrual, meu útero já secou, não tem mais jeito, acabou meu útero, eu nem trompa eu tenho mais. Ei, pastor, aula de ciências. Meu marido, olha só, se eu tomar, mas meu marido vai sair o que daí? Sai nada, nem experimento. Aleluia. O riso de Sara foi o riso da incredulidade, que nós muitas vezes temos. Deus diz para você: eu vou transformar. Você fala: até parece. Eu vou abrir a porta. Vai. Deus vai. Vai nada. Eu vou fazer um milagre. Faz. Tá bom. Até crê, até chora. Mas quando olha, isso aí nem Deus. Irmãos, já pensou a extensão dessa frase? Nem Deus. Eu vi hoje, conversei com a pastora, Irmãos, hoje de manhã eu vi um homem que me cortou o coração. Se olhar o rosto dele, você vê um rosto novo, cabelo todo branquinho, todo branquinho. Aqui na subida do Figueira, ele andava fazendo um S, de tão bêbado que estava. 8 e pouco da manhã, quando eu estava trazendo a pastora Paula de canto. Aquilo me deu uma revolta, uma angústia, uma agonia de ver um homem tão bêbado. 8h30 da manhã. Ele já está no estágio definitivo, porque quando o homem incha, ele não está mal ainda. O problema é quando ele seca. Aos olhos humanos, aquele homem já não tem mais jeito, ele está indo. E muitos falam: isso aí nem Deus dá jeito mais. Foi o que Sara fez, e é o que muitas vezes nós fazemos. Meu marido não tem mais jeito, meu pai não tem mais jeito, minha mãe não tem mais jeito, meu irmão não tem mais jeito, a minha situação não tem mais jeito, o é impossível, não tem mais jeito, não tem mais como. Foi o que aconteceu. Sara riu-se, e olha só, Sara riu-se e diz: terei ainda deleite, ou seja, terei alegria, terei a felicidade de ter um filho depois de ter envelhecido, e o meu Senhor já velho, ou seja, para mim não tem mais jeito.
Porque essa palavra aqui é para pessoas que estão passando por situações difíceis, situações que falam, meu Deus, me minam na força. Eu não consigo, não aguento mais, Senhor. Eu estou desistindo, não dá mais. E eu sei que é difícil, irmãos. Eu não estou falando que seja fácil. Eu entendo Sara. Eu não estou aqui para criticar Sara. Eu entendo Sara, porque eu entendo da palavra do Senhor, entendo da nossa situação. Pedro afundou quando andou sobre as águas. Quando a gente olha o tamanho da luta, a gente fala, Deus, vou afundar. Para mim não tem mais jeito. Só que eu quero dizer com você pode até não externar e não falar. Você pode não falar, mas o teu coração fala por você. Mas o teu coração está dentro da tenda. Mas olha só, o que Deus fala para Sara? No versículo, desculpa, irmão. Versículo 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz, havendo já envelhecido? Sara sai correndo, não está escrito aqui, mas eu vou te provar. Sara saiu correndo da tenda. Sara saiu correndo da tenda. Deus, olha que tremendo, irmão, aí que eu quero que você veja. Deus viu Sara dentro da tenda duvidando. Amém? Amém. Sara estava dentro da tenda. Abraão estava fora da tenda falando com Deus. Sara riu dentro da tenda. E Deus falando com Abraão fora da tenda. Pode ver, está escrito. Mas o meu Deus, o teu Deus, que sonda a mente, esquadrinha o coração, viu Sara rindo, viu Sara duvidando dentro da tenda. Eu creio que a dúvida impede nossas vitórias, mas eu creio que mesmo quando duvidamos, se Deus quiser fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Se você crer é Deus, se não crer é Deus. Eu quero te dizer que Deus prometeu, e se você estiver duvidando no teu coração, Deus está vendo. Mas se você estiver crendo, Ele diz para você: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, se você crer um pouquinho, irmão, um pouquinho só, nessa noite, eu quero que você saia daqui com a fé derramando do seu coração. Eu quero que você saia daqui falando: o meu Deus é poderoso para mudar a minha história. O meu Deus é poderoso para mudar a minha situação. Aleluia! Glória a Deus! Oh, porque duvidou Sara. E Sara, o processo de Sara foi eu negar. Não, eu não duvidei. Eu, Master, que Andrés. Não, eu não duvidei. Não duvidei não. Eu não duvidei. E ela insistiu. Depois você lê no versículo 15, ela insistiu que não duvidou. Mas eu quero encerrar com 3 versículos. Primeiro, versículo 14. Quando Sara duvida, e Deus tem essa pergunta para mim e para você. Deus fala assim para ela: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Eu quero que você reflita nessa pergunta. Irmão, pode ser difícil para você, mas não é difícil para Deus. Você pode olhar na circunstância, na situação e falar: está difícil, mas Deus diz para você: pode estar difícil para você, mas não para mim. Quando você chega em Lucas, capítulo 1, 37, versículo 37, olha só, o anjo Gabriel chegou para Maria, falou: Maria, você vai ser mãe de um menino. E Maria fala: mas como eu? Sou virgem, eu não conheço homem. Olha o que o anjo fala para ela no versículo 37: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Olha só, para Deus nada é impossível. Aí você vai lá para Isaías 43:13, operando Deus, quem impedirá? Ei, na tua situação, por mais difícil que
vai fazer o milagre. Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Creia no poder da palavra. Creia no poder da palavra, irmãos. Jesus Cristo disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra. Olha o que está escrito em Jeremias, para encerrar. Capítulo 1, versículo 12. Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Amém? Amém. Creia na palavra do Senhor. Creia nas promessas do Senhor. Irmãos, eu quero encerrar enfatizando: não olhe para a circunstância, não olhe para o seu corpo, não olhe para as impossibilidades, não olhe para as dificuldades, não olhe para o tempo que está passando. Pastor, o tempo está passando. Pastor, nada acontece, o tempo passa e nada acontece, a situação continua a mesma, eu não vejo nada mudando, pastor. Eu saio daqui revigorado, crendo na promessa, mas quando eu olho para a situação, é a mesma situação. Por isso que eu estou dizendo para você: não olhe para a circunstância, olhe para Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o guarda de Israel, Ele te guarda. Ele não tosqueneja, Ele não dorme, Ele está à sua sombra, Ele é a sombra à tua direita. Ele caminha contigo nessa terra. Ele diz: filha minha, eu não te abandonei, filho meu, eu não te deixei, eu estou contigo. Eu vou restaurar o riso de alegria. Eu vou enxugar essas lágrimas que tenham enrolado em seu rosto. Eu vou tirar essa angústia do teu coração. Eu vou restaurar o que está quebrado. Eu vou restaurar o que está ferido. Eu vou sarar o que está ferido. Eu vou trazer de volta a alegria. Eu vou te trazer de volta a felicidade. Eu vou